Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo, do canal PLC com Engenharia de Software do portal da Indústria 4.0. Esse vídeo aqui é de lançamento de mais um desafio de programação, o desafio Magazine de Pallets. Bom, só para dar uma pequena introdução, o último desafio, o desafio solda manual, foi um desafio longo e a gente teve uma baixa muito grande na aderência das pessoas participando desse desafio. Originalmente, o desafio que eu estou lançando hoje, o desafio Magazine de Pallets, era também um desafio bem longo. Era um desafio que tinha um magazine de pallets, mais um sistema de transporte e mais uma palletizadora. Para tornar mais fácil a adesão de pessoas, porque a gente sabe que o dia a dia é bem corrido, eu decidi dividir esse grande desafio em pequenos desafios. Então a gente vai começar com um magazine de pallets, né? Pretendendo os objetivos que nós não conseguimos concluir no desafio solda manual, que é ter uma, ter uma estrutura de dados padrão para modos de operação e um bloco de função padrão para o modo de operação, né? Que serão utilizados nos próximos desafios. Então, o ambiente de programação continua sendo o mesmo, continua sendo o CodeSys, com o seu runtime, tá ok? O sistema vai mudar um pouquinho mais, a gente vai mudar se no desafio solda manual a gente utilizou Ethernet IP, para esse desafio a gente vai configurar uma rede Profinet, né? Então nós vamos ter um módulo Siemens ET200SP e uma unidade pneumática EX600 da SMC. Tá? E continuo utilizando a IHM do CodeSys com o WebVisual. Um outro detalhe é que é na parte de organização do software em si. Então, todos os acionamentos devem possuir um bloco para gerenciar seu funcionamento. Tá? Então, da maneira que a pessoa achar melhor, utilizando estrutura de dados ou não, você tem que ter ali uma gestão dos seus acionamentos ali de válvula e de motor. Tem que ter pelo menos duas estruturas de dados bem definidas, tá ok? Essas estruturas, além da que é pedido de modo de operação, ela tem que ter ali, pelo menos para a válvula, para o motor, ou para uma falha, né? Qualquer uma que seja. E tem que estar organizada dentro do CLP, ou seja, não é para fazer uma linguiçona com tudo. Tudo bem? Tudo isso é só para a gente tentar implementar e acostumar com um pouquinho de boas práticas. Então é dado aqui as listas de entradas, tá? E como era no desafio de solda manual, os botões, feedbacks, esse tipo de coisa, vai tudo para dentro da ET200SP. Enquanto sensores de cilindro, esse tipo de coisa, vai para o bloco de válvula. Tá? É uma ideia de passar como seria uma aplicação real, onde geralmente assim funciona. A gente divide dessa forma, até por causa de cabeamento em campo, etc. Tá ok? Então aqui a gente tem a continuação das entradas, né? Com os sensores dos cilindros do garfo, né? Presença de pallet, etc. Logicamente tem uma lista de saídas, né? Que contempla sinalização também, tá ok? E uma pequena visão do que é esse desafio. Então, em teoria, eu tenho aqui um magazine de pallets que ele fica em cima de um transportador 1, ou seja, ele vai depositar o pallet no transportador 1, e esse transportador 1 transporta o pallet para o transportador 2. São transportadores de corrente. Um detalhe, o transportador 2 não faz parte do controle desse projeto, desse desafio, tá? Então, basicamente, vamos colocar assim, ele está só transferindo
o TR1 ligando quando está vazio, o TR2, a gente tem um sinal para isso, está lá na lista de entradas e saídas. Tudo bem? Ou seja, é para ficar bem simples, é um magazine e um transportador, é muito simples. E aqui, para quem não conhece, né, um esquemático de como é um pallet, né, não é um desenho do magazine, desculpe, não é um desenho de um magazine, né, é só um esquemático para entender, né, como funcionaria. Eu tenho aqui o desenho também, como é um pino entrando dentro do pallet, né? Tem um esquemáticozinho aqui do lado direito, né? Essa vista lateral. Ela tem os bloquinhos do pallet, né? De suporte do pallet e os pinos entram dentro desse suporte ali, né? São 4 pinos, dois de cada lado para dar sustentação ao pallet, né? Esse é um modelo mais comum que a gente vê por aí. Só para poder entender. Aí é parte do desafio tentar aprender como funcionam os equipamentos. Se alguém der uma pequena busca no Google, vai encontrar lá várias imagens de magazines e também vídeos de magazines funcionando. Tá? Outra coisa, né, que eu deixei aqui como seria mais ou menos a ligação de tudo isso, né? Um dispositivo de bloco de válvulas conectado ao painel, né? A gente vai ter, lógico, uma botoeirazinha lá uma torre sinalizadora lá no magazine, né, que vai ser por um cabo multivias, mas é tão pouquinha coisa que eu nem quis passar, deixei mais para a imaginação do pessoal, né? Mas o principal é essa conexão aí para poder ver como que funciona a rede também, certo? O descritivo de funcionamento. O magazine de pallets tem as seguintes características, tá ok? O magazine de pallets é controlado através de um painel próprio que possui HM. O transportador TR1 é parte do magazine de pallets, sendo controlado pelo magazine de pallets. Se após 3 ciclos de abastecimento do transportador não é detectado nenhum pallet, significa que o magazine está vazio. Então vai ter que emitir uma falha que está vazio. Em caso o magazine esteja vazio, o mesmo deve ficar na posição inferior com os garfos abertos, aguardando abastecimento, né, por uma empilhadeira. E o transportador 1 só pode enviar o pallet para frente, né, caso o próximo transportador seja vazio. Muito óbvio, tá ok? Ele tem como sequência de funcionamento: o magazine vai para a posição de abastecimento embaixo com garfos abertos, aguarda a confirmação de abastecimento, né? Aí ele vai para a posição intermediária, avança o garfo, sobe para a posição superior, vai deixar livre ali o pallet de baixo. Quando o transportador 1 estiver vazio, né, não tem mais nenhum pallet detectado lá, desce o magazine de pallet. Tudo bem? Aí ele vai lá, abre o garfo, deposita, sobe para a intermediária, fecha o garfo e sobe de novo. Né? É bem simples, né, essa sequência. Eu fiz um pequeno esqueminha pneumático aqui só para ter uma ideia de como é conectado aí os grampos, né, do magazine. E a gente entra novamente nos requisitos. Né? O modo de operação, os modos de operação devem obrigatoriamente possuir uma estrutura de dados para controlá-los. Obrigatoriamente o modo de operação vai ter que ser gerido por uma função específica, tá? Chamada dentro de um programa. E a primeira linha desse programa deve ser a verificação dos sinais de segurança. Tudo bem? A interface homem-máquina deve ter uma tela de contagem de produção, número de pallets que saíram no transportador, a tela de comandos manuais para abrir, fechar, subir, abaixar, logicamente, um sinótico com animação, a tela de falhas, histórico de falhas, a tela principal tem que ter um banner de falha também, e as cores de falha devem obedecer a NR12. Basicamente aquilo que foi pedido no desafio solda manual. Até um pouquinho mais simples, porque não tem tempo de ciclo. Tudo bem? Novamente, a gente pede a documentação dos blocos que forem gerados, a digestão lá de modo de operação, né? E um fluxograma ou uma plano de status com a sequência de passo automático, né? Coisa que dessa vez eu não estou fornecendo, eu só
falei, e dessa vez, diferente dos outros, eu não estou dando a sequência automática. Vocês vão ter que montar essa documentação. Isso aí é um exercício de documentação.